Olá, essa é a nossa última aula sobre a interpretação bíblica. Nessa última aula, eu gostaria de trazer para vocês alguns gêneros literários que existem na Escritura e comentar um pouco sobre eles e como nós podemos usar esse conhecimento para auxiliar nossa interpretação bíblica, nossa análise bíblica, os nossos estudos, a nossa meditação também. Bem, eu mantive o curso nesse formato justamente por ser à distância. Eu preferi que fosse presencial, até porque eu teria muito mais capacidade de atender às dúvidas e também teria mais tempo, enfim. Então, eu acredito que seria melhor no formato presencial e no futuro eu pretendo sim dar mais um curso desse modelo na igreja, em formato de escola bíblica com essa temática de interpretação bíblica, que, como nós vimos, é muito importante e relevante para as nossas vidas. Bem, comentar sobre gêneros literários na escritura é algo um tanto quanto complicado, já que a escritura, o livro sagrado, ele é repleto de vários gêneros literários, peculiaridades, algumas características bem únicas, como nós já vimos, a escritura ela é um livro tanto de caráter divino como humano, né? Ela reúne essas duas características de ser um livro humano e também divino, pois tem a presença da escrita humana, de autoria humana, mas inspirada divinamente pelo Espírito Santo, palavras captadas do próprio Senhor Jesus, enfim, revelações, coisas sobrenaturais, tudo o que fortifica a nossa fé. Então, ela tem essa natureza bem ímpar, bem singular. E isso é uma característica da Escritura. E por isso, mas isso não quer dizer, no entanto, que os gêneros literários não são semelhantes aos gêneros literários que nós encontramos por aí. Nós temos na Bíblia narrativa, poesia, textos de sabedoria, textos parabólicos, as parábolas, né? Textos de profecia, textos escatológicos, enfim. Na Escritura nós encontramos vários desses tipos de gêneros literários. Na Escritura, nós temos uma reunião de vários gêneros literários. Nós temos uma reunião de livros, uma pequena biblioteca, e nós temos uma reunião de vários livros, e esses livros distinguem entre si, têm características únicas. E eu gostaria de comentar sobre algumas delas e alguns impactos na interpretação bíblica também. Bem, começando com a narrativa. Bem, boa parte da Bíblia é composta por narrativa. A narrativa nada mais é do que um texto, um relato contado a partir de uma história, uma trama que se desenvolve. E na narrativa nós temos personagens, nós temos um enredo, o que está acontecendo, os eventos motivadores daquela trama, daquele enredo, e nós temos o desfecho também, né, com todos os pontos climáticos. Enfim, e também há uma espécie de mensagem passada ao receptor da mensagem, né? O interlocutor ele passa uma mensagem a partir dessa trama. Mas o importante a observar sobre a narrativa, como por exemplo os textos de Atos, os evangelhos, é que não são relatos biográficos, é que não são relatos históricos propriamente ditos. Eles têm essa característica, sim, de apresentarmos alguns relatos biográficos, históricos. Entretanto, nós devemos nos atentar principalmente que as narrativas elas possuem alguns níveis de interpretação, elas possuem alguns níveis superiores, podemos assim dizer, que no caso é justamente uma história sobre Deus. A narrativa nada mais é do que a história de Deus na humanidade. O que Deus fez na humanidade, os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos, enfim, a narrativa é isso, é justamente a história de Deus contada na Bíblia. E a Bíblia em si, ela também tem esse propósito, que é contar a história de Deus, o plano de redenção, como o homem pode alcançá-lo, mas é um livro teocêntrico, voltado para Deus, concentrado em Deus. Então, tendo isso em mente, é necessário que nós observamos as narrativas com essa perspectiva de que é um texto divinamente inspirado, voltado para Deus, que usa elementos humanos, mas que está voltado para contar a história de Deus na humanidade. E observar também as tramas, por exemplo, como o livro de Ruth, que é uma trama, que é uma espécie de ensaio, como esse livro ele é relevante para a história de Deus, como ele é importante para a história de Deus. Observando a história nesse nível, a trama nesse nível, nós conseguimos captar muitos elementos importantes para auxiliar na nossa interpretação bíblica. Nós podemos ter uma análise mais teocêntrica, já que, assim como nos evangelhos, onde nos mostra a história de Jesus, mas na verdade o autor está mais interessado em relatar o que Jesus fez
como Deus naquele lugar. O que Jesus fez de impactante para o homem sendo Deus. Bem, tendo isso em mente, né, eu gostaria também de trazer as epístolas. Bem, as epístolas são cartas, a grosso modo dizendo, claro, mas para um fácil entendimento são cartas. E assim como as cartas que nós temos aqui, atualmente, o mesmo a estrutura da carta, nós também temos uma estrutura da epístola. Muitas pessoas acreditam que as epístolas elas são uma espécie de tratado teológico. A teologia de Paulo está nas suas cartas. Isso não é mentira, de verdade, mas é bom pensarmos que Paulo tinha um propósito em escrever aquela carta. Teve um evento motivador de escrever aquela carta. Por que Paulo endereçou essa carta àquele povo? Então, nós temos um evento motivador que faz com que Paulo escrevesse aquela carta, que faz com que Pedro escrevesse tal carta, que faz com que João escrevesse tal carta, tal epístola. Ela foi direcionada a alguém, ou então foi direcionada a um povo em geral, e ela possui várias soluções de dúvidas, vários pontos teológicos interessantíssimos e importantes para a vida cristã. E quando nós observamos com essa perspectiva de que tem um evento ali que estava estimulando com que essa carta fosse escrita, que tinha uma situação que estimulava a escrita dessa carta, nós podemos observar que o contexto ele é realmente importantíssimo, né? Não são os pontos teológicos que definem o contexto da carta, mas sim os eventos que estavam ali relacionados com ela. Bem, nós também temos a poesia, a sabedoria, né, que são observados principalmente no Antigo Testamento, né? Poesia você vê muito nos Salmos, né? Bem, a poesia é bem interessante porque é um gênero literário que existiu e que existe justamente para expressar sentimentos. Naquele tempo, a prosa semítica, a prosa daquele povo antigo, não era capaz de expressar o que o povo sentia pela sua divindade, não era capaz de expressar o que o povo de Israel sentia por Deus. Então, muitas dessas poesias têm essa carga emocional, tem esse apelo emocional de mostrar mesmo pela estrutura do texto, né, pela forma como o texto é organizado e pelas palavras que são usadas, pelas figuras de linguagem, pela riqueza de material, justamente mostrar os sentimentos para Deus, expressar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso, enfim, vários adjetivos a Deus, justamente pela escrita, e também ser uma espécie de recurso de memorização. Era muito comum que o pessoal antigo, os judeus, e até hoje eles fazem isso, que é justamente decorar os salmos, decorar pressupostos, decorar conceitos da fé justamente com os salmos, porque na língua hebraica é justamente um texto que facilita muito a memorização. Ele tem recursos mnemônicos, como é chamado, recursos que estimulam a memorização. E também os textos de sabedoria, que é outra modalidade que também nós encontramos no livro de Eclesiastes, Provérbios e nos próprios Salmos também nós encontramos material de sabedoria, é justamente textos instrutivos. Então, como nós temos em mente que são textos que instruem, que são motivados a levar o ouvinte, o receptor da mensagem, a ter um comportamento ético e moral, nós podemos perceber que o propósito do autor é bem definido e justamente não pode ser desviado disso. Esse texto não pode ser empregado fora dessa realidade, que é justamente levar o leitor a fazer uma reflexão sobre si, sobre os acontecimentos, sobre o que ele havia pensado, o que ele havia planejado. E, por fim, eu gostaria de comentar um pouco sobre as parábolas. A parábola é um texto um tanto quanto peculiar, pois ele reúne aspectos reais e aspectos também, aspectos alegóricos, aspectos de comparação. A parábola, ela justamente é uma análise, não uma análise, mas uma comparação da realidade usando uma situação hipotética. Então você tem, por exemplo, a parábola dos pai e os dois filhos, por exemplo, encontrado no Evangelho de Mateus. Você tinha ali uma parábola que tinha um pano de fundo moral, ele tinha uma mensagem, mas ela mostrava uma situação cotidiana para fazer essa mensagem, para demonstrar, para transmitir essa mensagem. Então, como eu mesmo escrevi naquele texto que eu compartilhei com os irmãos, é justamente uma forma didática interessante, uma forma diferente de transmitir o ensino, onde você está aproximando o leitor da parábola da realidade dele com uma mensagem por trás. Então, Jesus contava essas parábolas justamente para isso, para aproximar o leitor
da sua mensagem, do que ele queria transmitir para eles. E isso é interessante, meus irmãos, justamente porque quando nós estudamos a teoria do conhecimento, como o homem ele recebe o conhecimento, como ele consegue conhecimento, é justamente por essa aproximação do objeto de conhecimento que ele tem. Então, quanto mais próximo o homem estiver do objeto de conhecimento, daquilo que ele tem a conhecer, mais fácil será a assimilação do conhecimento. Isso é interessantíssimo, como Jesus utilizava a sua sabedoria, utilizava justamente a própria capacidade cognitiva do homem para o entendimento. Isso é fascinante, realmente. E existem muitos perigos na interpretação das parábolas, porque nem tudo de uma parábola significa algo e, de acordo com a realidade daquele povo, é que nós conseguimos captar a interpretação da parábola. Muitas das parábolas, elas têm, sim, o significado já logo após do texto, como, por exemplo, essa própria parábola que eu acabei de citar, que é do pai dos dois filhos, onde Jesus já dá a interpretação. Entretanto, nem todas têm isso. E devemos justamente nos atentar àquelas questões contextuais, a qual comentei, e também sempre lembrar que nem todo texto ele tem sim um fundo moral. Essa mensagem moral, isso se aplica a todos os gêneros que eu comentei. Essa mensagem moral, ela sim existe, mas não é o que governa o texto. O que governa o texto justamente é a mensagem do reino de Deus. Deus sendo mostrado por meio daquele texto. Então é importante atentar a isso quando se está observando uma parábola. Nem todos os elementos da parábola possuem um significado. E muitos desses significados estavam voltados para aquela época. E é por isso que é importante observar o texto de acordo com o seu contexto. E é isso, meus irmãos. Eu acredito que eu passei tudo que eu tenho de conhecimento até o momento. Espero que no futuro eu possa assim, voltar a isso, se vocês tiverem interesse. Quero continuar sim esse projeto. Eu acho fundamental nós sabermos um pouco mais sobre interpretação bíblica. E se eu fui vago em alguma coisa, por favor, deixe a sua dúvida. Eu ficaria muito feliz em responder a sua dúvida. Eu não sei tudo, eu provavelmente teria que pesquisar muita coisa, mas eu fico muito feliz de poder ajudar aqueles que buscam sim a verdade do reino de Deus, aqueles que buscam estar mais próximos da palavra de Deus, da palavra da verdade. Agradeço a todos, tenha um excelente, um excelente dia, que Jesus nos abençoe e bons estudos. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, é recompensador estudar a palavra de Deus. Tenha um bom dia.